Olá, meus irmãos, no amor, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós vamos iniciar a nossa programação de hoje tratando sobre o relato da criação de Deus para os irmãos. E pelo relato de Gênesis, nós sabemos que antes da criação do homem, a terra era sem forma e vazia, ou seja, caótica. Não havia luz, as trevas dominavam sobre o vazio. Porém, pelo poder da palavra de Deus, céus, mares, rios, terras, animais e vegetais foram sendo criados, adquirindo corpo e recebendo vida, obedecendo dessa forma às ordens do Supremo Criador do Universo. Meus irmãos, a criação do mundo é uma questão tanto científica quanto religiosa. Científica porque envolve os estudos da ciência e religiosa porque envolve a fé e a pessoa de Deus. Enquanto a ciência se preocupa com a criação, a religião se preocupa com o Criador e com a relação da criação com o seu Criador. A história da criação que encontramos nos capítulos iniciais da Bíblia, ela não pode ser de forma alguma renegada. Ela contém uma enorme riqueza que precisa ser aproveitada intensamente. Ela desempenha o papel de uma bússola que sempre aponta para o seu autor, isto é, Deus. A história, meus irmãos, bíblica da criação, ela nos leva ao princípio. Nós lemos no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo nós somos conduzidos ao passado mais distante do dia de hoje, ao marco zero da história do mundo. A história da revelação bíblica, ela nos leva a Deus, ao princípio. Lemos assim, criou Deus, então se Deus criou o princípio, Ele estava lá muito antes. Nós somos então conduzidos à sua eternidade, à sua unicidade, à sua sabedoria, à sua glória, ao seu poder, ao seu amor. Deus é o sujeito de todos os verbos que aparecem nesse texto, meus irmãos. Os mais estudiosos e sábios dizem que o nome de Deus aparece aqui mais de 40 vezes. A história bíblica da criação, ela nos leva ao tempo. Nós lemos no versículo 5 que houve tarde, manhã, o primeiro dia. Logo nós somos conduzidos à sucessão das horas, dos dias, dos meses, dos anos. A ideia de passado, presente e futuro, porque até então só havia eternidade, ou seja, ausência de princípio e fim. A história bíblica da criação também, meus irmãos, ela nos leva à perfeição. Nós lemos no versículo 31 que viu Deus tudo quanto fizera e esse que era muito bom. Dessa forma nós somos conduzidos ao tamanho, à quantidade, à qualidade, à variedade, diversidade, à ordem, à beleza, à majestade das coisas criadas e à multiplicação das espécies. Oh, aleluia, santo e bendito é o nome do Senhor. A história bíblica da criação, pela fé, ela nos leva aos nossos antepassados. Nós lemos no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos conduzidos aos nossos primeiros pais, ao último ramo da copa de qualquer árvore genealógica, ao primeiro casal, Adão e Eva. A revelação bíblica da história da criação, meus irmãos, nos leva ao casamento. Nós lemos no versículo 18 do capítulo 2, Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Está aí uma convenção que ninguém consegue destruir, o casamento. Todos os dias tem alguém casando. Você pode criar um filho ou uma filha com o maior carinho e todos os cuidados, mas um belo dia ele ou ela lhe diz, papai e mamãe, vou me casar com aquele rapaz ou com aquela moça. E você até pode ponderar e dizer, mas aqui em casa você tem do bom e do melhor. Mas eles respondem, estou apaixonado, estou amando. E aí nós somos conduzidos a uma relação a dois, a relação carnal entre homem e mulher, unidos pelos laços do matrimônio. E com isso nós entendemos que Deus nos leva à responsabilidade, pois ele delegou isto ao homem no versículo 28 do capítulo 1, dizendo, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oh, aleluia! Meus irmãos, aqui nós somos conduzidos à obrigação de refletir o caráter de Deus, uma vez que somos a sua imagem e semelhança e a posição de gestores da sua criação. A revelação bíblica da criação, ela nos leva então com isso à adoração. O salmista escreve no Salmo 95, versículo 6 e no Salmo 150, versículo 2. Eu juntei os dois versículos na Nova Versão Internacional, está escrito, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
somos conduzidos ao culto, à exaltação do caráter de Deus e à imensidão da sua criação, a uma profunda e grata harmonização do coração com aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Pense nisto, adore a Deus e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele dê um final de semana abençoadíssimo, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus.